Oi gente, meu nome é Júlia Garcia, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em comunicação da UFJF. Eu entrei esse ano com um projeto sobre animes, que para quem não sabe são animações japonesas, pode ser longa-metragem, curta-metragem ou narrativas seriadas, tudo é considerado anime. E de início a minha proposta era analisar produções seinen, que são voltadas ao público adulto, jovem adulto, para verificar se elas possuem alguma potencialidade de despertar a consciência crítica do espectador, de modo que ele pudesse correlacionar o mundo diegético à sua realidade social, política ou mesmo individual. Eu entrei com esse projeto, mas depois de uma conversa com a minha orientadora Gabriela e com os meus colegas de mestrado e doutorado, a gente achou melhor reduzir o objeto e focar em apenas um anime para poder englobar um universo maior de análise. Eu escolhi o anime Shingeki no Kyojin, em português é Ataque dos Titãs, que é um mangá também lançado pela Panini. E ele foi escolhido porque na plataforma Spirit Fanfics, que é uma das principais plataformas de fanfics aqui no Brasil, ela lista os animes que possuem mais fanfics em suas tags. Eu achei relevante considerar um anime que tivesse um fandom grande aqui no Brasil. Então eu fui olhar quais eram os maiores na Spirit, já que não tem pesquisas em termos de números e audiência. Então pesquisei na Spirit, que era que fornecia esses dados, e a Crunchyroll, que é uma plataforma especializada em animes, é uma plataforma de streaming. Ela divulgou a lista dos 10 animes mais assistidos aqui no Brasil e em Portugal. Então, dentre esses 10 animes, estavam alguns que também eram dos 10 que possuíam mais fanfics na Spirit. Então, fazendo a interseção desses dados, eu cheguei em alguns animes e Shingeki no Kyojin foi escolhido por alguns motivos. Primeiro, porque é uma obra de extensão menor, porque algumas obras como Naruto, por exemplo, não tem como analisar, porque é uma obra muito extensa, tem muitos episódios, mais de centenas. E além disso, a última temporada, como ela ainda vai ser exibida, vai ser possível fazer um monitoramento da produção de fãs durante a exibição da última temporada, que eu achei que seria um recorte interessante. Claro que ainda é um projeto em desenvolvimento e muito pode mudar, mas inicialmente pensei na seguinte metodologia, né? Para análise audiovisual, pensei em pegar uma metodologia que a gente já utiliza no observatório e fazer algumas mudanças nela, que é uma metodologia que a gente vem trabalhando lá há um tempo, que pegamos muito do livro que a Gabriela escreveu sobre a TV pública portuguesa, e hoje a gente utiliza da seguinte forma para análise de ficção seriada. A gente analisa o plano da expressão, que seria os recursos técnicos expressivos, como fotografia, ambientação, caracterização dos personagens. O plano do conteúdo, que englobaria os temas, storyline, desenvolvimento dos personagens, e por fim a mensagem audiovisual, que conteria alguns indicadores de qualidade, como ampliação do horizonte do público, e tem alguns outros indicadores, como diversidade, desconstrução de estereótipos. Então pensei, para a análise do anime, pegar essa metodologia, fazer a mesma análise do plano da expressão, dos recursos técnicos expressivos, do plano do conteúdo, no plano da mensagem audiovisual. Pensei em utilizar indicadores característicos dos animes. Então, pensei, claro, em manter a ampliação do horizonte do público e pegar alguns outros indicadores que ainda tenho que desenvolver, que sejam específicos do anime e da cultura japonesa. Uma coisa que eu venho lendo bastante é sobre a teoria da japonicidade, ou Nihon Jiron,
que seriam algumas características associadas intrinsecamente aos japoneses, como diligência, coletividade, honra. Inicialmente eram associados aos samurais, mas esse código de conduta deles foi estendido como uma ideia do que seria ser japonês, tanto pelo Ocidente quanto pelo próprio Japão, que utiliza o que o Iwabuchi chama de auto-orientalismo, que ele se exoticiza para ser diferente, para se denominar especial, e ele reforça o discurso que o Ocidente faz dele. Então, essa teoria da japonicidade, o Nihon Jiron, ele faz uma homogeneização da população japonesa, ele ignora a heterogeneidade da sociedade japonesa e grupos minoritários são silenciados para fazer essa ideia da nação. E aí o David Matsumoto, ele escreveu um livro, ele é da área da psicologia e ele, através de pesquisas, ele vai derrubando a ideia desses estereótipos de como seria o japonês. Então, acho que talvez um ponto interessante a ser analisado no anime é se ele reforça essas teorias de japonicidade ou se desconstrói. Acho que seria um ponto legal de se analisar, para depois também analisar como que os brasileiros na produção de fãs também veem os japoneses. Se eles constroem essa japonicidade ou se eles desconstroem. Outro ponto também que talvez fosse válido colocar, né, na parte da mensagem audiovisual é se os valores do confucionismo, do budismo, se algumas ideias dessas religiões que permeiam o Japão, elas podem ser vistas no anime. Alguns autores, eles associam muitas narrativas nipônicas a esses ideais, a esses valores e essas ideias dessas religiões. Então, talvez seja um outro ponto que fosse interessante ser analisado. Pensei também em perpassar só as narrativas transmídia, tem bastante conteúdo transmídia de Shingeki no Kyojin, então pensei em dar só uma pincelada nisso. E depois ir para a produção de fãs. Ainda não sei o que analisar da produção de fãs, se será fanfic, se será outro tipo de produção, ou se será mais de uma. Ainda não fiz esse recorte, mas algumas coisas que eu acho interessante analisar ao analisar fanfics. Primeiro é se os elementos, as questões consideradas relevantes que o anime apresentou, que possam ampliar o horizonte do público, se essas questões são trabalhadas no conteúdo feito por fãs. Se não, os fãs apresentam outras questões relevantes, acho que o anime vai apresentar sim questões relevantes, por esse contato inicial, que eu tive como fã, não como pesquisadora, mas eu acho que vai apresentar sim. E eu acho que os fãs, não sei se eles vão se apropriar das questões que o anime vai trazer de relevante, mas acho que em termos de competência midiática, acho que vai ser possível observar uma articulação entre as dimensões da competência no trabalho dos fãs.